Segundo notícia publicada no G1, o ministro da Educação Milton Ribeiro afirmou, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, que os gays vêm de famílias desajustadas. Eu queria comentar algo a respeito disso. Vamos, primeiramente, analisar que famílias desajustadas, elas formam tanto homossexuais quanto heterossexuais. Vou lhe dar dois exemplos. Primeiro, eu participo de um grupo de WhatsApp, em que estudamos com um médico amigo meu, psiquiatra, o Dr. Irineu. E neste grupo há um paciente, há uma pessoa que foi abusada sexualmente pelo pai, quando ele era menino, e por causa desse abuso sexual, hoje ele gosta de pornografia gay e ele tem desejos homossexuais. Tá? Então este é um exemplo. O outro exemplo, e obviamente eu não estou generalizando dizendo que todos os casos acontecem por isso, mas aquele caso foi esta a origem. Já a minha família era um lugar onde todos se apoiavam, mas por causa das brigas constantes que existiam entre os meus pais, que também eram vítimas da criação que eles tiveram, eu me desenvolvi com transtornos emocionais para os quais eu me trato até hoje. E sou heterossexual. Então o que eu quis mostrar para você nesses dois exemplos? É que a família, ela não forma apenas uma família desajustada, ela não forma apenas uma pessoa homossexual. Uma família desajustada, ela pode também formar uma pessoa heterossexual. Então eu creio que esse tipo de questão, esse tipo de debate tem que envolver muito mais coisas, muito mais dados e coisas muito mais científicas, diríamos assim. Desde a queda dos nossos primeiros pais em Gênesis 3, nunca mais existiu uma família perfeitamente ajustada. Todavia, há famílias menos desajustadas do que outras. E quando estas famílias menos desajustadas do que outras vivem os princípios bíblicos, ou vivem os princípios nos quais acreditam, e que apesar dos defeitos, esta família possui uma figura paterna e materna marcantes pelo amor, marcantes pelo companheirismo, pela paciência, marcantes pela alegria e pelo respeito, esta família menos desajustada tem menos problemas do que outras. E uma família, um ambiente que proporcione a todos, a paz, o ambiente seguro, para que possa se desenvolver-se todos os potenciais do ser humano, é o plano de Deus, como vemos em Efésios 6, 1 a 4. O plano de Deus é que a família seja formada por um pai que respeite a Deus e que ame a sua esposa e os filhos, e por uma mãe que ame o marido, respeite e ame os filhos, e filhos que obedeçam aos pais no Senhor. Isso está em Efésios 6, 1 a 4. Então este é o plano de Deus para a família. Agora, uma outra pergunta que é importante para esse debate é a seguinte: dessas famílias mais ajustadas, é possível que os filhos se tornem homossexuais? A resposta é sim. Mesmo que a probabilidade seja menor. A probabilidade é menor, mas existe ainda assim a possibilidade. Por quê? Porque a homossexualidade, ela não é desenvolvida somente por questões familiares. Há experiências envolvidas, escolhas, influências de amigos, influência midiática, abuso sexual, ou seja, há tantos fatores para uma pessoa vir a ser homossexual que a ciência não apresenta apenas uma resposta para isso. E uma pergunta importante
que precisa ser respondida neste debate é: uma pessoa nasce homossexual? Qual é a sua opinião a respeito? Bom, as pesquisas mostram que não. Não há diferença entre os genes, não é, de um hétero e de um homossexual. E também não há diferenças cerebrais. Mesmo que a pessoa não nasça, ela pode ter uma predisposição. Só que essa predisposição genética não é determinante. Né? Tanto que nós conhecemos há vários meninos efeminados, mas que gostam do sexo oposto. Né? Então a predisposição não é determinante. Numa obra importantíssima que foi publicada no Brasil, do Dr. John S.H. Tate, a obra intitulada Nascido Gay, existem evidências científicas para a homossexualidade. Este autor, que tem 2 doutorados na área da genética, ele reuniu nada menos nessa obra do que 20 anos de pesquisas sobre o assunto. Né? Pesquisas de alto nível que foram publicadas em revistas científicas internacionais. Então seria bom você ter este livro e você vai ver que as pesquisas científicas apontam para o fato de que a homossexualidade não tem a ver com a biologia do ser humano. Tem a ver mais com uma questão comportamental, emocional e com todo um outro contexto que eu já mencionei aqui. E neste livro, além de reunir e comentar todas essas pesquisas de 20 anos, que apontam para o fato de que a homossexualidade é mais uma questão comportamental e emocional, no capítulo 7, ele cita, entre outros pesquisadores, um que é chamado R.L. Spitzer, que em 2003 fez uma pesquisa. E nesta pesquisa, uma das conclusões desta pesquisa foi a seguinte, eu vou ler aqui para você. A contribuição ambiental e o desenvolvimento da homossexualidade é relevante o suficiente para que a reorientação sexual seja possível e gere benefícios consideráveis sem danos evidentes. Então ele mostra aqui o seguinte, já que o ambiente também contribui para o desenvolvimento sexual, da homossexualidade, então um outro ambiente pode promover uma reorientação sexual. Tá? Isso é o que diz esse estudioso, que a sua pesquisa aí esteve disponível no ano 2003. E neste capítulo 7 desta obra que eu citei para você, do Dr. Tate, ele tem um capítulo intitulado Reorientação Sexual. Pode soar ofensivo para muitos homossexuais, mas eu garanto para vocês que não é ofensivo, é muito respeitoso e tem informações preciosas que podem lhe ajudar e muito. Por exemplo, para você ver o equilíbrio com o qual ele trata este assunto, quando ele fala da terapia de reorientação sexual, ele diz aqui o seguinte na página 150, segundo parágrafo. Há evidências objetivas de que uma mudança duradoura é possível para alguns homossexuais. Isso não significa que todas as pessoas podem mudar, querem mudar ou devem mudar. Significa apenas que o indivíduo que deseja mudar pode considerar possível fazê-lo. E isto ele deu com base em outra pesquisa de um pesquisador Goltz, do ano de 2001. Então veja, esse material dele, esse trabalho, né, ele é extremamente equilibrado. E eu sugiro que você leia, mantenha contato com esse tipo de literatura. Voltando à questão da homossexualidade estar relacionada a famílias desajustadas, eu já afirmei para você que famílias desajustadas formam héteros e homossexuais. Então, não se pode, né, avaliar só um lado da moeda. Todavia, mesmo que homossexuais e heterossexuais venham de famílias desajustadas, obviamente, uns com as famílias menos desajustadas do que os outros, você precisa saber de algumas coisas que a mídia marxista não traz para você, que não traz a debate, ok?
E eu vou dar para você aqui duas informações muito interessantes que esta mídia marxista manipuladora não traz a debate, para que você possa analisar esses dados e tirar as suas próprias conclusões, tá bom? Primeira coisa, a homossexualidade, ela deixou de ser classificada como transtorno em 1973 pela Associação Americana de Psiquiatria, sendo retirada do Manual de Diagnóstico e Estatística. Agora, por que ela foi tirada? Né? Por que a homossexualidade deixou de ser um transtorno? Preste atenção. Não foi por causa de estudos científicos, mas devido à pressão política incisiva de ativistas gays. Isso é histórico, isso está registrado e você pode conferir. Por duas vezes, uma em 1970 e outra em 1971, ativistas gays invadiram o encontro anual da Associação Americana de Psiquiatria, em que se debatiam mudanças no Manual de Diagnóstico 1 para o Manual de Diagnósticos 2. E com forte pressão, ocorreu a retirada desta categoria, ou seja, a homossexualidade, da categoria diagnóstica. E sabe como isso se deu? Por votação dos membros em 9 de abril de 1974. Ou seja, nada de científico foi apresentado para que pudesse retirar a homossexualidade, não é, da classificação de transtornos da Associação Americana de Psiquiatria. Você vai ver algumas coisas mais sobre essa história numa apostila que eu vou disponibilizar a você. Mas o que se vê é que esta votação foi algo alheio às pesquisas e estatísticas e uma boa parte das pessoas votou contra. Ok? E o Dr. John Stott fez uma afirmação muito interessante em uma de suas obras, que é a seguinte: 70 anos de opinião psiquiátrica foram derrotados não pela ciência, mas pela política. E quem é que pode provar que isso é mentira? Não é mentira, isso é verdade, isso é histórico, basta você analisar. E a segunda coisa que eu quero passar para você, e que esta mídia marxista, nada comprometida com a ética jornalista que ensina o cruzamento de informações, eu quero lhe passar que os psicanalistas, eles não são unânimes em relação ao assunto da homossexualidade, tá? Isso é óbvio. Mas há aqueles que atribuem a homossexualidade a certas questões de vínculos familiares. Ou seja, a família pode sim ter algum papel, mesmo que não em todos os casos, tá bom? E eu vou ler para você algumas das opiniões desses pesquisadores, tá? E também de psicólogos, e aí você avalia os dados e você vê o que vai fazer com esses dados. Eu recomendo que você os confira e, se eles são verdadeiros, que os aceite. Isso vai ser muito melhor para você. Primeiro, a psicanalista Melanie Klein, ela afirma o seguinte: a homossexualidade não é tratada em momento algum como uma doença, mas sim como um conjunto de sintomas. Veja que interessante. É uma defesa maníaca, uma maneira do ego se proteger em face de determinadas ansiedades de ordem essencialmente paranoide, mas também depressiva. Esta é a opinião de Melanie Klein. Jacques Lacan também tem uma opinião sobre a homossexualidade e eu vou ler aqui para você. Diz o seguinte: na psicanálise lacaniana, não é? A homossexualidade feminina, por exemplo, seria a realização de uma identificação masculina em uma posição de desafio ao pai, conferindo, portanto, papel principal ao pai na gênese da homossexualidade feminina.
Já a homossexualidade masculina, ao contrário, depende de um forte assujeitamento, apego do menino à mãe, reforçado por um apagamento da figura do pai da vida da criança, uma figura paterna fraca, ausente ou hostil, vindo o menino a identificar-se com a mãe. Em ambos os casos, para a psicanálise, tanto a figura materna quanto paterna, em suas relações muito primárias, organizam-se de modo complexo e têm efeitos diretos sobre a dimensão da imagem. Aquela imagem que a pessoa irá se reconhecer, bem como aquela que virá a seduzi-lo. Tá? Então esses recortes teóricos, né, entre certos teóricos da área, nos mostram realmente que há uma ausência que não há uma unanimidade em relação a este assunto. Mas essas informações são importantes e precisam ser avaliadas, porque muitas pessoas, se descobrirem que a origem da homossexualidade delas foi isso que esses estudiosos disseram, elas podem abordar isso com um psicoterapeuta cristão e podem sim passar por uma reeducação sexual, com toda certeza, né? Eu quero repartir com você também a opinião dos psicólogos Joseph e Linda Nicolosi. Eles dizem o seguinte: na raiz de quase todo caso de homossexualidade, há alguma distorção do conceito fundamental de gênero. Ele chama isso de TIG, transtorno de identidade de gênero. E ele diz na sua obra sobre homossexualidade infantil que os pais devem reforçar o amor pelo gênero dos filhos. Né? O pai tem que ajudar o filho a amar o seu próprio gênero masculino e a mãe tem que ensinar a filha a amar e a ser feliz com o seu gênero feminino. Se isso não ocorre, vão haver problemas. Continua, uma criança que imagina que pode ser do sexo oposto ou ser ambos os sexos, agarra-se a uma solução fantasiosa para a confusão em que vive. Esta é uma revolta contra a realidade e uma rebelião, não com más intenções, contra os limites estruturados em nossa natureza, conforme Deus os criou. Então o Dr. Nicolosi inclusive ensina como que os pais podem lidar com os filhos, né, que são afeminados, e que para ensinar-lhes a gostarem, a viverem de acordo com o gênero com o qual eles vieram ao mundo. E eu vou citar também aqui a psicóloga clínica Ângela Lousada Santos. Na sua obra Homossexualismo e Psicanálise, ela escreveu o seguinte: a homossexualidade toca a fundo uma questão importante, que é a da identidade pessoal daquele que se desvia da trajetória comum a todos nós. Precisamos encontrá-los com o coração e cuidar desse sofrimento que persiste desde a tenra infância. Sofrimento esse subjacente ao estereótipo, mas que está acima de qualquer escolha que a pessoa do homossexual venha a fazer. Cabe a nós, profissionais da área psi, o empenho na recuperação destas imagens, né? Proporcionando a felicidade de vínculos mais saudáveis e estáveis. Conter as identificações projetivas e introjetivas destrutivas na relação transferencial, aliviando suas angústias e ansiedades, e encaminhá-los para uma autêntica comunicação e vida interpessoal. Muito bonita esta forma, não é? De abordar e de receber a homossexual que deseja esse tipo de ajuda. E a última citação que eu vou repartir com você é de um outro estudioso chamado Ferrari J.L., tá? No seu livro Por que es importante el padre. Tá? Ele mostra o porquê da importância da figura paterna no lar. E ele escreve o seguinte, ó: a presença de ambos os pais é que permite à criança viver de forma mais natural os processos de identificação e de diferenciação,
E quando um falta, ocorre sobrecarga no papel do outro, gerando um desequilíbrio que pode causar prejuízo na personalidade do filho. Isso aqui é muito sério. Isso aqui está em total harmonia com o plano de Deus para a família humana. Em Gênesis 1, 26 e 27, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Por quê? Porque essa estrutura de um lar formado por um pai e por uma mãe, o pai com as suas características psíquicas, a mãe com as suas características psicológicas, digamos assim, juntos, eles podem ajudar nos processos de identificação das crianças com o próprio gênero e diferenciação. E de acordo com esse especialista, quando há falha de um, vai ocorrer uma sobrecarga no papel do outro, e isso vai gerar desequilíbrio, causando prejuízo na personalidade do filho, que pode ter uma relação com a homossexualidade ou desenvolver outro tipo de coisa, tá? Então, com base nesses dados, amigos, e nesse tipo de notícia, né, que eu comentei, eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro, faltam dados científicos serem usados para esse debate importantíssimo. Para esse debate ser um debate público saudável, tem que se apresentar mais dados científicos e menos ideologias políticas. Outra coisa, falta leitura. As pessoas não estão familiarizadas com literatura que contradiga o ponto de vista daqueles mais liberais. Então você tem que estar informado com esse tipo de literatura, né, como esta que eu citei, há tantas outras, para que você possa não ser manipulado pela mídia. Terceira a conclusão a qual eu chego, falta ao jornalismo brasileiro ser ético ao expor os dois lados da moeda, né? Quando eu estudei jornalismo, estudei o manual da Folha de São Paulo, eu me lembro, não sei se está ali entre as páginas 25 a 27, que um dos princípios do jornalismo ético é o cruzamento de informações. Quando você vai tratar de um assunto, você tem que pegar a opinião de um estudioso, de um médico ou cientista que pensa de uma forma e do outro que pensa de outra forma. Aí você cruza as informações na sua matéria e deixa que o leitor tire as suas próprias conclusões. Existe uma total falta de ética no jornalismo brasileiro, porque a grande maioria deles fazem totalmente o contrário daquilo que o próprio manual da Folha ensina. Então, se o jornalismo brasileiro um dia for ético de verdade, ele vai seguir o princípio do cruzamento de informações. E me lembra uma frase de Cláudio Abramo, né? Que disse assim: o jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Então, um jornalista revela muito do seu caráter na forma como ele faz jornalismo. Outra conclusão a qual eu chego, falta algumas pessoas respeitarem mais ao homossexual, né? Entenderem que o homossexual tem as suas lutas, tem os seus sofrimentos, tem as suas dificuldades e que por isso ele deve ser respeitado como um filho de Deus em quem o Espírito Santo está atuando para mudá-lo, para ajudá-lo a conquistar o céu. Mas também falta respeito a alguns heterossexuais, né? Alguns ativistas têm desrespeitado muito heterossexuais. Há um tempo atrás, um casal gay decidiu beijar-se na boca na frente do meu irmão e da minha sobrinha, que é uma criança. Então falta também um respeito por parte dos homossexuais. Não todos, é uma minoria. Eu conheço muitos homossexuais que são pessoas decentes, que o que eles fazem em quatro paredes, os outros não precisam saber. Tá ok? E por fim, falta Jesus Cristo na humanidade. Porque se nós estivéssemos ligados a Jesus, que é uma fonte de amor, tanto hétero como homossexuais se amariam e se apoiariam um ao outro em suas dificuldades, para caminharem amparados pela graça de Cristo rumo ao céu. Então o que mais falta para nós é Cristo. Se Cristo estiver presente na educação,
não tenha dúvida alguma de que a educação será completa. Ok? Eu espero que essas considerações tenham lhe ajudado. Seja você homossexual ou não, eu espero que isso tenha lhe ajudado, você refletir um pouco mais. E eu vou deixar para você no link, na descrição do vídeo, um link, onde há um documento que eu preparei há vários anos para eu apresentar o programa Na Mira da Verdade especial sobre homossexualidade. Então, se você ainda não baixou esse documento, você vai poder baixá-lo, lê-lo, ali tem bem mais informações, tem mais bibliografia, e eu creio que isso vai ser o suficiente para você perceber o quanto a mídia manipula as coisas, o quanto as famílias estão desprovidas de dados, mas graças a Deus que os dados existem, as informações existem, a palavra de Deus está à nossa disposição para nos orientar e para nos ajudar. Que Deus guie os seus passos. E quero lembrar a você de uma coisa: no mês de outubro estou lançando novamente uma nova turma do meu curso Adolescência Positiva. Se você quer ter conhecimento para ajudar o seu filho na fase pré-adolescente e adolescente, você não pode perder o lançamento deste curso. Então eu darei umas 2 ou 3 aulas, depois falarei do curso e nós teremos uma nova turma em que eu vou abordar 18 videoaulas sobre adolescência. Pais, essas aulas têm tirado uma carga enorme das costas, tanto dos pais quanto dos filhos. Então você não deveria perder essa oportunidade, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.